Irmãos, Tiago capítulo 3, versículos de 13 a 18, é a última parte do capítulo 3 de Tiago. Nós estudamos semana passada sobre a questão da língua, né? Os pecados da língua, o dever de refreá-la, ou seja, como dominar a língua. E hoje vamos estudar sobre a sabedoria, a verdadeira sabedoria que Tiago nos coloca aí como um contraste com a sabedoria terrena, que não é sabedoria, né? Diríamos que é uma falsa sabedoria, uma impressão falsa, alguém achar que terrenamente falando, humanamente falando, há uma sabedoria, porque a sabedoria, de fato, ela vem de Deus, como nós já sabemos. O Senhor Deus é a fonte da sabedoria. Tiago já nos havia informado essa situação, quando nós estudamos lá um capítulo, logo no início, né, o capítulo 1, quando ele disse: alguém quer sabedoria, peça a Deus, que Deus a dá liberalmente. Deus a dá liberalmente. Então, diante dessa condição, vamos ver então o que temos a aprender nesta manhã sobre a verdadeira sabedoria, em contraste com aquela que não é a verdadeira, que é falsa, né? Então ele vai nos dar esse entendimento, esse esclarecimento, né, dessa verdadeira sabedoria, como é importante para nós mesmos saber conduzir a nossa vida com sabedoria diante do Senhor. Diz assim então a palavra de Deus: quem entre vós é sábio e inteligente? Ele faz uma pergunta, não é? Aí ele diz: mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Então, meus irmãos, Tiago, ele é bem direto, não é? No quesito, na questão em que ele fala aqui. Ele faz uma pergunta, a pergunta é retórica. Ele se dirige ao grupo, aos irmãos que estão recebendo esta carta, lembrando que ele escreveu esta carta aos irmãos que estavam dispersos, né, as tribos que estavam dispersas, e receberam essa carta de Tiago. Ele já havia alertado anteriormente, né, como nós já vimos, sobre a questão da língua, que se alguém quer ser mestre entre eles, né, muitos de nós não vos torneis mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Primeiro versículo do capítulo 3. E agora ele vai dizer: olha, quem entre vós é sábio e inteligente? Ou seja, quem dentre vós é um mestre? Quem dentre vós exerce uma primazia, exerce uma condição desta? Se há, e certamente a pergunta deveria demonstrar alguém que respondesse positivamente à pergunta, alguém pode dizer: eu sou, né? Eu já exerço, eu sou um mestre. Aí ele diz: se há entre vós alguém que é sábio e inteligente, mostre essa sabedoria em mansidão. Vejam, irmãos, que a mansidão, ela é um dos frutos do Espírito. Lembra lá de Gálatas 5? Ele vai dar a lista dos frutos do Espírito e dentro a lista está. Vamos dizer a lista lá do fruto do Espírito. Quem sabe de cor aí? Amor, alegria, paz, bondade, longanimidade, mansidão e domínio próprio. E lá Paulo diz assim: contra estas coisas não há lei. Então, é característica de um cristão que é sábio ele exercer mansidão.
e a sua sabedoria vai ser exercida com mansidão. Então, por isso que é importante entender bem isso. O crente, não cabe na vida do crente que é sábio, justamente por ele ser um crente, e essa sabedoria dele vem de Deus. Lembrem bem, não é ser sábio aos olhos dos homens, é o ser sábio aos olhos de Deus, porque é Deus quem concede sabedoria, conforme Tiago já nos ensinou lá no capítulo 1. Se alguém quer ter sabedoria, peça a Deus. E como é que Deus dá essa sabedoria? Liberalmente, Deus dá generosamente. Deus não nega a sabedoria a quem pede. Mas quem é que tem essa capacidade de pedir assim a Deus em oração algo dessa natureza? Só quem nasceu de novo. Só um crente verdadeiramente é que tem essa capacidade. Portanto, qualquer um de nós aqui, filhos e filhas de Deus, temos essa capacidade, graças a Deus, de orar e pedir a Deus: Senhor, me dá sabedoria. E já temos a resposta, porque o próprio Tiago diz que quando você pede, você recebe a sabedoria de Deus, porque você pede a pessoa certa, a fonte certa, você vai à fonte certa, que é Deus. Então, se você vai a Deus, você vai receber a sabedoria. E onde é que nós podemos ver essa vontade expressa de Deus que nos concede essa sabedoria? Em sua própria palavra. Olha que maravilha! Você tem o próprio Deus, que você ora e fala com Ele, e você tem a própria palavra de Deus que vem e fala com você. Então, quando você quer sabedoria, você vai buscar exatamente em Deus, consequentemente em sua palavra. E a palavra de Deus, quando é absorvida por cada um de nós, nos torna de fato pessoas sábias. Porque você vai conhecer a verdade, você vai conhecer a vontade de Deus, você vai conhecer tendo esse conhecimento, isso vai ser necessário, fundamental e suficiente para lhe garantir a sabedoria. Por isso que o crente é e deve ser considerado um sábio. Mas pode acontecer de alguém ser crente e não ser sábio? Pode. Pode alguém deixar. Como é que isso pode acontecer? Basta que seja aquele crente que não busca essa sabedoria. Basta ser aquele crente negligente, que muitas vezes sabe o caminho, sabe a verdade, mas não exercita essa verdade. Qual é a advertência que a palavra de Deus nos faz? Nós estudamos lá em João, no Evangelho. Que quem é que verdadeiramente ama a Jesus, ama a Deus? Isso, os que guardam os seus mandamentos. Isso nós temos aprendido, né? Quem vai nos cultos das terças-feiras, nós estamos estudando João, e aí está sintonizado aí. Quem guarda os mandamentos ama a Deus, ama Jesus. Consequentemente, essas pessoas, esses crentes, estão sendo sábios em guardar os mandamentos de Deus, porque ele vai obter essa bênção do Senhor, conforme nós vamos ver aí ele descrever aí em Tiago, não é? Essa sabedoria. Mas para chegar na sabedoria verdadeira, ele não vai nos falar da sabedoria que não é verdadeira. Ele diz assim, que quem é sábio ou inteligente tem que mostrar em mansidão a sabedoria, mediante um condigno proceder às suas obras. Olha que interessante, né? Ele coloca aí. Então, a sabedoria tem os seus efeitos nas disputas que se apresentam, né? E aí você percebe que Tiago ele retornou explicitamente ao tema da sabedoria, pois ele já havia tratado isso no capítulo 1, e seus interesses aqui são semelhantes àqueles expressados lá na primeira metade aqui da sua carta, mas agora ele focaliza mais na sabedoria, que é manifestada no contexto do conflito. Aí a sua discussão se divide em 5 partes: humildade e paz, como sinais distintos dessa sabedoria que é proveniente de Deus.
Aí nós vemos isso aí, a partir do versículo 13, como estamos vendo. A impropriedade da maledicência, que a gente vai ver isso lá no capítulo 4, quando formos estudar. A arrogância, as advertências aos cristãos ricos e a importância da paciência. Isso é o que nós vamos ver na sequência aí da carta de Tiago, até o final, até o capítulo 5. Mas aqui, distinguindo a sabedoria proveniente de Deus, há dois tipos de sabedoria. Uma é a de Deus e a outra é a do mundo. Não é isso? Ele diz, é a sabedoria de Deus e a sabedoria do mundo. E Tiago, então, nos informa a seus leitores e a todos nós que assim ouvimos essa palavra nesta manhã, sobre como nós distinguirmos uma da outra. Como é que se distingue o que é sabedoria humana, como é que se distingue o que é sabedoria de Deus. E aí ele vem mostrando agora como é que se dá isso. Quem tem a sabedoria, quem é inteligente, ele diz, mostre através de uma que atitude? Mansidão. Seja manso. Então o sábio, ele não é aquela pessoa que não demonstra uma certa mansidão. Não. Quem é sábio tem que ser manso. Ele já diz aí, em mansidão de sabedoria. Então, o sábio não pode ser aquele, vou usar uma expressão nossa aqui, né? Metido. É o metido. Eu sou sábio, então eu sou metido. Eu gosto de estar, né, exercendo sempre aquela posição, aquela atitude de ser o sábio. O sábio cristão não é assim. É humilde, é manso. Ele vai demonstrar com digno proceder, com as suas obras, essa sabedoria. Mas ele coloca agora um contraste no versículo 14, dizendo assim, se pelo contrário, ao invés de exercer a sabedoria com mansidão, se pelo contrário, tiver essa pessoa um coração invejoso, e olha que inveja já é uma coisa ruim, não é? Imagina a inveja amargurada, que ele diz aí no texto. Inveja amargurada, irmãos. Ele diz, a inveja e a cobiça, né? Porque ele diz a inveja amargurada e sentimento faccioso. Então a inveja e a cobiça, elas envenenam o espírito da pessoa. Elas estão ligadas à ambição egocêntrica e egoísta. E essas imperfeições, elas surgem da insensatez, da loucura. Elas são contrárias ao verdadeiro entendimento e ao amor ao próximo. Então, uma inveja amargurada é contrária àquilo que a palavra de Deus vem dizer, olha, ama a Deus sobre todas as coisas e ama ao próximo. Porque a inveja e o sentimento faccioso vai demonstrar que a pessoa que tem esse tipo de sentimento ruim, péssimo, pecaminoso, é uma pessoa que está contaminada, envenenada por uma corrupção própria da natureza humana caída. Ele vive essa inveja de querer ter o que não é dele, invejar o que é do outro. Não, o crente ele se satisfaz com o que tem e agradece a Deus pelo que tem, seja pouco, seja muito, ele é grato. Mas aquele que não é, aquele que pensa ser, ou aquele que exerce uma sabedoria meramente humana, ele é invejoso, ele vai estar sempre olhando os outros, ele não tem segurança, ele não tem estabilidade nem moral, nem espiritual e nem emocional. Ele vive uma crise intensa. Esse é o invejoso amargurado. E também um sentimento faccioso, ou seja, vai criar contenda, briga, né, no ambiente onde ele está, quer seja na sociedade, onde quer que ele esteja, vai criar problema na família, porque é assim que acontece quando há inveja. E inveja amargurada é um sentimento tão ruim, tão péssimo, que vai trazer muita confusão, como ele diz aí. No versículo 15 ele vai dizer, primeiro ele diz assim, nem vos glorieis disso, ou seja, de inveja amargurada e de sentimento faccioso, nem mintais contra a verdade, porque agir dessa maneira é contrário à verdade de Deus. E aí ele segue dizendo, e esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Não é. Alguém que se diz ser sábio e é invejoso e faccioso,
dita sabedoria, entre aspas aí, porque não é sabedoria, ela não vem de Deus, não vem do alto. Antes, olha como ele classifica essa sabedoria: é terrena, ou seja, é do homem aqui da terra, é animal, ou seja, não é racional, e é demoníaca. Olha só, lembra que Tiago disse lá da fé, que alguém disse que tem fé e obras? Ele disse: tá bom, mostra a sua fé, mostra. Aí depois ele disse assim: você tem fé, você crê em Deus? Aí a pessoa diz: sim, cremos. Aí fazes bem. Até quem mais crê e treme? O diabo. Satanás crê e treme. E aí ele está dizendo que alguém que exerce uma pseudo-sabedoria, né, acha que é sábio aos seus próprios olhos, essa pessoa, na verdade, está exercendo uma sabedoria demoníaca. Assim como há aquela fé demoníaca, há também uma sabedoria demoníaca. É a sabedoria humana, é a sabedoria deste mundo que é animal e é demoníaca. Porque reflete essa sabedoria inveja e sentimento faccioso. E aí ele diz, aí ele vai explicar, pois, olha a explicação que ele dá: pois, onde há inveja e sentimento faccioso, o que é que causa? Confusão. Aí há confusão, está vendo? Confusão e mais, toda espécie de coisas ruins. Tudo que você imaginar de ruim, há em uma pessoa que diz ter sabedoria, mas há no coração inveja e sentimento faccioso. Só vai causar confusão. E toda espécie, ele não diz, é tanta coisa que ele diz toda espécie de coisas ruins que você imaginar está incluído aí nessa sabedoria terrena, nessa sabedoria animal, nessa sabedoria demoníaca. Então, dito isto, irmãos, essa sabedoria que é a falsa, né, que não chamaria nem de sabedoria, considere sabedoria aí entre aspas, né, essa é a pseudo-sabedoria, aquela ideia de pensar que é, mas não é. Aí ele vai dizer o que é, vai classificar o que é importante para nós aqui agora, nesta manhã, que é a verdadeira sabedoria. Versículos 17 e 18, ele vai terminar dizendo assim: a sabedoria, porém, lá do alto, ou seja, a sabedoria divina, a sabedoria que vem de Deus, como é que ela é? Ele diz, primeiramente, ela é pura. A sabedoria de Deus é pura. Por que ela é pura, irmãos? Porque ela vem de Deus, e Deus é o quê? Puro. Na ideia da santidade. É a sabedoria santa, é a sabedoria pura, é a sabedoria que vem de Deus. Olha que maravilha. Primeiramente é pura. Depois, como é que é essa sabedoria? Pacífica. O que significa isso? Em paz, né? Ela promove a paz. Olha, o sábio, ele promove a paz. O sábio, ele é indulgente. Sabe o que significa isso? Um sábio ser indulgente. Oi? O indulgente seria um perdoador. O indulgente, no caso aqui, é um atencioso, um gentil, certo? Com o sentimento das outras pessoas. É indulgente nesse sentido. Ele ser uma pessoa atenciosa e gentil. É pacífico, que promove a paz. O amor, ele autentica a paz, né? E é livre de qualquer atitude belicosa, né? De briga, de facção. Então, o indulgente é o atencioso e gentil, com o sentimento das outras pessoas. Ela também é o quê? Tratável, ou seja, é disposto a ouvir e a submeter-se à opinião dos outros quando apropriado. É uma pessoa que se submete a ouvir o que o outro tem a dizer. Esse é o sábio. O sábio não é aquele que não quer ouvir ninguém. Esse não é sábio. Não quer saber da opinião de ninguém. Não quero saber, eu tenho a minha e pronto. Esse não é sábio. O sábio, ele precisa ponderar, ouvir, ser tratável, né? Saber lidar com essas questões. Ela também, ele diz aí, é imparcial, é tratável, melhor, plena de misericórdia
e de bons frutos, antes de ser imparcial, plena de misericórdia, ou seja, essa sabedoria do alto, a pessoa não é avarenta, né? Ela é uma pessoa que mostra misericórdia, mas ela demonstra uma consciência de sua própria necessidade por misericórdia para ser misericordioso com os outros. Então nós sabemos que necessitamos da misericórdia de Deus, mas precisamos exercer misericórdia também para com os outros. Então o sábio, ele tem essa consciência de que ele precisa da misericórdia, mas também ele precisa exercer a misericórdia dele para com os demais. E por fim, ela é também, imparcial, né? Antes do fim, ela é imparcial e sem fingimento, ou seja, essa sabedoria é justa e livre de fraude ou de engano. Ela é justa, imparcial, ela não é a sabedoria, ou o sábio, ao exercer a sabedoria de Deus, ele não é aquela pessoa que vai com as outras, Maria vai com as outras, né? Ele não é parcial, não é assim, eu vou proteger fulano porque fulano é meu chegado, não vou proteger Beltrano porque Beltrano não tem nada a ver com ele. Não, o sábio, ele é imparcial, ou seja, ele não pende nem para um lado e nem para o outro, ele é justo, ele tem que ser justo no que está fazendo. E isso é parte da sabedoria. Ser sábio exige que a pessoa seja imparcial, seja uma pessoa que de fato esteja exercendo essa condição em sua vida e na vida da igreja. E por fim, ele vai dizer, ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça. Para quem? Os que promovem a paz. Então, o fruto colhido pelo plantio da sabedoria é uma abundante safra de retidão, tanto em si mesmo, como naqueles que foram afetados positivamente por atitudes e ações de pessoas. Então vejam, irmãos, o contraste é gritante entre a sabedoria de Deus e a sabedoria humana. E a sabedoria de Deus é a verdadeira sabedoria. Não tem sabedoria que se compare à de Deus. Não tem conhecimento neste mundo que se aproxime daquele que é de Deus. Até mesmo porque todo e qualquer conhecimento que há no mundo só há porque Deus concedeu. Conhecimento, seja lá qual for, científico, de qualquer área que você imaginar aí, vem de Deus. Todo conhecimento humano vem de Deus. Afinal de contas, quem criou o homem? Deus. Quem deu inteligência ao homem? Deus. Pode ver lá no Gênesis, Deus deu a capacidade a Adão para dar nome a todos os animais. Adão saiu nomeando cada animal, e olha que é um número incontável, né? Foi Adão que fez. Por quê? Porque Deus deu a capacidade a ele, a inteligência. Eu vi certa vez alguém falar de um estudo que foi feito sobre o uso que se faz da inteligência humana. Dizem os estudiosos que nós, seres humanos, não usamos nem a 10% da capacidade que nós temos. Então, Deus nos dá inteligência? Dá. Deus criou todos nós aqui com inteligência. A questão é como nós utilizamos a inteligência que Deus nos dá. O pecado, ele acabou, trazendo um prejuízo enorme nesse uso da inteligência. Porque o pecado, ele estragou essa capacidade, habilidade que o homem tinha como sendo um ser perfeito, criado por Deus. O pecado estragou. Mas aí o que é que Deus fez? Para assegurar a este homem que ele criou e aqueles que se pertencem como seus filhos, escolhidos por ele mesmo antes da fundação do mundo, o que é que ele fez? Ele garante que a quem é dele e ora e fala com ele, ele concede sabedoria. Deus não deixa com que os seus filhos fiquem alheios à sabedoria humana. Paulo, ele combateu isso. Ele diz, olha, eu não me sigo pela sabedoria dos homens, eu me sigo pela sabedoria de Deus. Porque a sabedoria de Deus é quem nos dá a condição que temos hoje, de estarmos onde estamos, de sermos quem somos, de adorarmos a Deus, de servir a Deus,
porque essa sabedoria de Deus, estando em nós, como nós já vimos aqui no texto, muito claro escrito por Tiago, ela vai promover paz, ela vai de fato nos dar entendimento, submissão, humildade, conhecimento bíblico, conhecimento de vida, experiência de vida, que vai nos capacitar a viver, mesmo em um mundo como este, ruim, mau, caído, um mundo que está cheio de inveja amargurada, um mundo que está cheio de sentimento faccioso. Mesmo assim, existirá e existe um povo, que é o povo de Deus, que tem a capacidade, não em si mesmo, mas em Deus, de exercer a sabedoria, de fato poder se comunicar com as pessoas, mostrando e levando a Cristo Jesus o caminho da salvação. A simplicidade do Evangelho é de uma sabedoria imensa. Como Deus faz para salvar homens e mulheres, jovens e crianças, gente de todo tipo, de todas as coisas, de todas as condições. Deus faz isso, irmãos, e exercendo essa sabedoria de Deus, Ele faz através da sua igreja, por mim e por você, por cada um de nós, que somos habilitados por Deus a agir com sabedoria, a falar para as pessoas desse Cristo que salva, a dizer a elas que o caminho da salvação é verdadeiramente o caminho da bênção. Ou, se quiser usar uma palavra muito em voga hoje em dia, que as pessoas gostam de ouvir, da prosperidade. Mas não é essa prosperidade louca que muita gente começa a falar aí, não. É a prosperidade espiritual, é a prosperidade da alma que está animada, contente, feliz em estar ligada ao seu Deus. E, naturalmente, que pode vir a prosperidade material, que não é pecaminosa, muito pelo contrário, é bênção de Deus também, sermos prósperos, materialmente falando. Mas vejam, essa prosperidade material, ela não vem em primeira. O que vem em primeiro lugar é a espiritual. É esta que lhe dá a condição de que você, espiritualmente próspero, poderá ter uma vida de prosperidade física, material, mas essa espiritualidade que lhe dá, essa prosperidade espiritual, vai lhe promover de tal maneira que você não vai se achar mais importante do que ninguém, você não vai se colocar como alguém que está acima dos outros, não. Essa prosperidade espiritual vai lhe humilhar, vai desnudar você, você vai entender que você é o que é pela graça de Deus. Não é porque você é uma pessoa extremamente sábia, não é porque você buscou conhecimento e por isso você está agora. Não, você vai entender que o seu conhecimento hoje é graça de Deus. Foi por misericórdia do Senhor que você foi alcançado e hoje está aqui, servindo a Deus, ouvindo a palavra de Deus, dedicando-se a servir ao Senhor. Veio dele. Isso é tão importante, irmãos, para tirar de nós qualquer soberba, qualquer atitude de se achar numa condição superior a quem quer que seja. Não temos isso. Nós temos que manter a humildade e a clareza de dizer assim: olha, Deus é maravilhoso, Ele me conduz agora a uma vida santa, a uma vida que de fato agrade a Ele, a uma vida que de fato faça sentido para nós, porque as pessoas que não têm essa sabedoria de Deus, elas vivem uma vida sem sentido, porque pensam que está tudo bem, mas não está, acham que está tudo maravilhoso, mas não está. Ora, uma vida sem Deus, sem Jesus, é vazia. Pode até a pessoa ser bem quista na sociedade, pode ser uma pessoa de destaque na sociedade, mas sem Jesus a alma está ali faminta, aflita, inquieta, e essas pessoas geralmente elas estão insatisfeitas. Muitas delas, você olha assim, ó, fulano não deve estar tranquilo na vida, olha, tem tudo aí, é uma pessoa assim, assim, assado. Aí você vai conversar com essas pessoas, se tiver acesso, aí vê o vazio, a falta de expectativa, porque ela não tem essa coisa da espiritualidade, do estar com Deus, do orar, do falar com Deus, não tem. E muitas delas, às vezes, se diz religiosa,
e até comenta algumas coisas ligadas à religiosidade, mas com aquela soberba típica de pessoas que não têm humildade e que se acham sábias. Mas Deus é misericordioso, Deus é gracioso, e Ele há de abençoar a sua vida como tem abençoado a minha vida, nos dando agora essa oportunidade de, diante da palavra que Ele nos traz nesta manhã, da verdadeira sabedoria, que nós saibamos distinguir hoje. Se já sabíamos, hoje é apenas um reforço. Se não sabíamos, estamos aprendendo agora, de como saber distinguir o que é verdadeira sabedoria da que não é. Como nós já vimos, quando vê alguém se dizendo sábio, mas sendo invejoso, amargurado e sentimento faccioso, essa sabedoria não é sabedoria. Não vem de Deus, é do mundo, é terrena e é demoníaca e animal, sem ser racional. Mas a que vem de Deus, você já sabe, vai promover a paz, vai trazer um caráter tratável, alguém que é humilde, alguém que é amável, alguém que traz um conforto às almas, alguém que é misericordioso. Então essa é a atitude de um sábio, vindo da parte de Deus. E o desejo nosso é que cada um de nós estejamos exercendo, irmãos, essa sabedoria, que certamente vem de Deus. Se você não tem, peça e Deus vai dar. Tenha certeza disso. Se já tem, a exercite, para que Deus continue abençoando sua vida e a vida de todos aqueles que estão ao seu redor. Que Deus assim nos dê a bênção de podermos continuar firmes nos caminhos dEle, na sabedoria dEle, para que assim exerçamos a vida cristã como o Senhor requer de cada um de nós. Ó Deus, obrigado, Pai, por este dia, pela palavra do Senhor trazida a nós nesta manhã, para que possamos, ó Deus, exercitar a sabedoria que vem do Senhor. Abençoe a vida da Tua igreja aqui presente e que juntos, ó Deus, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, continuemos, ó Deus, firmados nessa maravilhosa bênção que é servir ao Senhor, servir com alegria e com sabedoria. É o que pedimos assim, no nome santo de Jesus, Senhor e Salvador nosso. Amém. Amém. Irmãos,